Pai Celestial, nós queremos te louvar nesta hora por tua palavra. Estamos, Senhor, convictos que o Espírito Santo está aqui e que esse mesmo Espírito está impulsionando os crentes para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. O Senhor nos trouxe até este lugar, o Senhor nos tem trago revelação da tua palavra. Deus, nesta hora, eu tenho plena certeza de que assim como o Senhor tem abençoado o meu coração ao ler Gálatas, o Senhor irá abençoar o coração de cada crente aqui, aqueles que me assistem também via internet, ó Deus, que a tua palavra toque nesses corações. Eu creio nisso e abençoo em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, vocês sabiam que esta carta de Gálatas é considerada pelos comentaristas a primeira carta do apóstolo Paulo? Se não sabia, começa a anotar aí essas coisas que a gente vai descobrir muita coisa em Gálatas. Gálatas é considerada a primeira carta do apóstolo Paulo. Ele está um pouco chateado, é uma carta de exortação, mas é uma carta também que engrandece a salvação através da obra da cruz. Paulo está colocando a igreja, ou querendo colocar a igreja, no início do Evangelho, que a salvação é pela graça, não é pela obra de homem nenhum. Eu posso dividir a carta de Paulo aos Gálatas, eu posso dividi-la em 3 assuntos, ou 4. 3 ou 4 assuntos. Primeiro, não falando sobre a introdução, que nós vamos ler hoje, só a introdução, mas eu divido sobre ele requerendo autoridade. O pessoal não estava acreditando que Paulo era tão apóstolo como ele era, e ele defende o seu apostolado, a sua autoridade para pregar a palavra. Depois a gente encontra Paulo defendendo a doutrina da justificação, com muita clareza, justificação, salvação pela graça, unicamente pela graça. E Paulo no final vai falar sobre a luta no homem da carne e o espírito. Agora, uma das coisas interessante, por que eu estou pregando Gálatas? O Neto fez essa pergunta para mim. Eu falei, assim como eu preguei Malaquias, por que eu preguei Malaquias? É porque eu estava lendo, e de repente falei, isso é um assunto bom. Deus trouxe revelação, aí eu prego Malaquias, prego Gálatas, eu quero pregar a Bíblia toda para a igreja. E nós já lemos Romanos, já estudamos Romanos, já estudamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, já estudamos Atos, já estudamos Apocalipse, já estudamos Efésios, já estudamos algumas cartas, alguns livros da Bíblia, Malaquias. Por isso, não posso deixar Gálatas de lado, um dia tinha que pregar Gálatas e chegou a hora. Como eu já disse, Paulo está reivindicando a autoridade, mas eu disse para vocês o seguinte, que eu gostaria de pregar alguns assuntos culminantes da Bíblia. Gostaria de pregar sobre os 10 mandamentos, vou fazer isso. Eu gostaria de pregar sobre o Sermão da Montanha, não dando estudo bíblico, como eu fiz uma vez, demorando 7 meses, mas em 2, 3 sermões já fiz. Gostaria de pregar sobre o amor supremo, dom, de 1 Coríntios 13, já preguei, foi o último. E gostaria de pregar sobre o fruto do Espírito, está em Gálatas capítulo 5. Então, para chegar lá, eu tenho que começar aqui. Eu falei, não, em vez de ir lá só no fruto do Espírito, eu vou começar no capítulo 1, vamos ler a carta toda. Porque quando eu comecei a ler Gálatas, eu comecei a pensar e perceber que quando chega lá nos frutos do Espírito, a obra da carne e a luta da carne com o Espírito, tem tudo a ver com a nossa vida, nossa caminhada, a nossa confiança em Deus. O diabo trabalhando para tirar também essa palavra dos nossos corações, fazer desanimar, descrer de algumas verdades fundamentais da Bíblia. E outra coisa que me chamou muito a atenção é que, longe de mim querer me comparar com o apóstolo Paulo ou com os apóstolos, vou falar hoje sobre isso, o valor dos apóstolos, e que não existe mais, não deveria ter mais apóstolos. No entanto, no Brasil e aqui na América, principalmente entre os pentecostais, o que tem de apóstolo aí fazendo, sabe, besteira, é brincadeira. E eu vou mostrar por que eu não creio que há apóstolo hoje. Mas algumas coisas que Paulo
está passando, a igreja da Galácia está passando, eu também já passei, estou passando também por esses problemas. Então, tem muito a ver com o meu ministério aqui na América, tem muito a ver com o ministério do apóstolo Paulo há 2000 anos atrás. Então vamos lá, começando no capítulo 1. Paulo, apóstolo, começa assim, Paulo, apóstolo, era comum alguém escrever a carta e colocar o nome no início, isso era comum, para saber de quem era. Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O primeiro versículo está falando que ele é apóstolo enviado de Deus, não por homem, nem por pessoa alguma. Isso é uma verdade. Ele começa falando que ele é apóstolo, primeiro para destacar, porque na época ele escreve essa carta, então os apóstolos estavam visitando, ficavam mais em Jerusalém, mas alguns saíam, e até Samaria, como vocês viram, Filipe pregando em Samaria, no capítulo 9 de Atos, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 8, aí esses apóstolos iam dando sustentação à igreja que estava sendo fundada. Deus chamou o apóstolo Paulo de uma maneira diferente. Eu vou falar uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção, não vou confirmar, mas é possível que sim. Quando Judas, que era apóstolo, traiu o Senhor e se enforcou, o lugar ficou vago. Mas não é bem porque eram 12. O número 12 tem uma representatividade boa, então não pode ficar não. É para mostrar que tem mais gente tomando conta. Mais gente apta para entrar no ministério. E no início de Atos, então eles lançaram sorte, vocês sabem da história, e caiu sobre Matias e ele foi apóstolo. Só que na minha cabeça, Matias não fez nada, pelo menos que a gente vê registrado na Bíblia, nem aparece mais em lugar nenhum. Ele juntou entre os apóstolos e deixou para lá no anonimato, porque ninguém sabe nada sobre Matias. Logo após o Senhor, no início da igreja, o Senhor chama o apóstolo Paulo de uma maneira tremendamente sobrenatural. Irmãos, como é e através de que Deus salva as pessoas? É através de anjo, através de luz, através de milagre ou através da igreja? Como é que Deus salva a igreja? Como é que Deus salva o pecador? Através da igreja. Os apóstolos pregando, Deus estava salvando. Mas com o apóstolo Paulo foi diferente, o chamado de Paulo foi diferente. Uma luz apareceu no céu, ele era um perseguidor, ele cai, não sei se ele estava a cavalo ou estava a pé, não sei, só disse que ele caiu por terra. Ele disse, quem é, Senhor? A voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Levanta daí, vai para a rua direita, eu vou trabalhar na sua vida. E Jesus falou para Ananias, vá lá e encontra com Saulo, coloque a mão sobre ele está esperando. E eu vou dizer, ele tem muito que aprender comigo e há muito a sofrer por causa do meu nome. Foi um chamado especial. Agora veja só, o apóstolo Paulo se converteu, o apóstolo Paulo, ele ficou sozinho, Ananias foi lá para ajudá-lo, para recuperar a vista, Barnabé deu suporte para ele, mas ele sabia que tinha 12 apóstolos em Jerusalém. Ele não foi lá, ele não quis conhecer Pedro nem ninguém, a não ser depois de 3 anos, ele falou assim, eu fui lá, passei 15 dias com Pedro só para conhecer o Pedrão, o chefão, eu fui lá só para conhecê-lo, mas ele não foi lá para pedir autorização para pregar, ele não foi lá para eles ensinarem acerca do Evangelho, olha só como é que foi um sobrenatural, acerca do Evangelho, salvação pela graça, salvação, justificação pela graça, nada, ele já estava pregando, os 3 anos, ele já começou a meditar, a pensar, ficou em Damasco, até que Deus o encheu de graça, ele voltou lá, conheceu Pedro, voltou novamente, depois de 14 anos, ele vai novamente a Jerusalém, encontrou com os apóstolos, e ele falou assim, eu não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, Pedro, Tiago e João, mas eu não vi mais nenhum apóstolo. Deus chamou o apóstolo Paulo de uma maneira sobrenatural, que não acontece nem comigo, nem com você. Veja só, ele diz aqui no início, Paulo apóstolo enviado, não da parte de homens, quer dizer, ninguém botou a mão na cabeça dele, nem por meio de pessoa alguma, ele não passou pela igreja, ele foi direto, tipo assim, ele cortou atalho, ele foi direto para Jesus, mas eu fui chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Agora, queridos, quem foi que chamou o apóstolo Paulo aí, no texto, no capítulo 1, versículo 1, quem foi que chamou? Jesus. E o Deus Pai.
Por que ele está dizendo que ele foi chamado por Jesus Cristo? Mesmo que ele desmereça um pouco os apóstolos, mas ele está querendo focar uma coisa. Se os apóstolos foram chamados, como é que os apóstolos fizeram parte do ministério de Jesus, os 12? Quem chamava? Jesus. Segue-me tu, Pedro. Pedro largou tudo. André, vamos. Levita, Mateus, que estava lá na coletoria, sai daí, vem, me segue. Largou tudo o dinheiro, largou a banca de imposto, saiu correndo atrás. Ele chamou todos eles. Agora presta atenção, se Jesus chamou os apóstolos, Jesus está chamando o apóstolo Paulo de uma maneira igual aos outros. Eu fui chamado, não foi homem que me colocou aqui não, foi o Espírito Santo, foi o Senhor que me trouxe para eu ser apóstolo. Agora, irmãos, a minha pergunta é, Jesus é superior a tudo e todos. Ele diz assim, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Queridos, Jesus ressuscitou dos mortos, então a autoridade é de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Jesus era apóstolo ou não era apóstolo? O que vocês acham? Leia Hebreus comigo, antes de você responder, porque ninguém falou, né? Então vamos lá, capítulo 3 de Hebreus, abra lá. Um pouquinho na frente, Hebreus capítulo 3. Achou? Está folheando ainda, eu quero que você leia aí, marque que isso é curiosidade bíblica. Eu disse que a gente ia aprender muita coisa. Curiosidade bíblica, é alguma coisa que eu li, marquei, eu grifo aqui e falo, puxa vida, não tinha pensado nisso aí, nunca mais sai da mente. Portanto, santos irmãos, não foi Paulo que escreveu Hebreus, pode ter sido, mas os irmãos da igreja são considerados santos, os irmãos são considerados companheiros, irmãos, e o escritor está dizendo, portanto, santos irmãos, a igreja são santos irmãos, mas não são apóstolos, são santos irmãos, companheiros, participantes do chamado celestial, nós. Fixem os seus pensamentos em quem? Em Jesus. Ele é o quê? Apóstolo e sumo sacerdote confessando. Então ele está dizendo, eu fui chamado por Jesus. Jesus era sumo sacerdote, Jesus era apóstolo. Sabia disso? Por que Jesus era apóstolo? A palavra apóstolo quer dizer enviado, mensageiro. Mas Jesus é que deu esse nome, que é uma palavra muito, não era usual, não era uma palavra usada. E de repente Jesus usou essa palavra para chamar os 12 e dizer, vocês são apóstolos. Os outros são discípulos. Mas vocês os 12 são apóstolos. Jesus também é enviado, Jesus também é mensageiro. Por isso está aqui na Bíblia dizendo que ele é apóstolo e sacerdote que nós confessamos. Agora deixa eu ler aqui até um pouquinho mais na frente, até o 6. Porque a carta aos Hebreus fala, estou fazendo agora uma cunha em Gálatas. A carta aos Hebreus fala dessa superioridade de Jesus sobre tudo e todos. Leia lá. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de quê? De quê? Maior glória de quê? De que Moisés. Moisés está com muito, mas Jesus está acima de Moisés. O escritor está dizendo. Jesus é apóstolo, mas Jesus é muito mais do que apóstolo. Jesus ressuscitou dos mortos. Quem é que ressuscitou dos mortos? Ninguém. Nenhum dos apóstolos. O túmulo de Pedro está lá, o túmulo de André está lá, o túmulo de João está tudo lá. Mas o de Jesus, ele ressuscitou dos mortos, diz em Gálatas capítulo 1. Leia lá comigo agora. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa quem é? Somos nós. Deus é fiel sobre a igreja. A casa de Deus hoje não é um templo, a casa de Deus hoje somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Tem que pegar firmemente e ficar firme aí. Então Jesus é apóstolo. Voltando para Gálatas, volta lá. Volta para Gálatas, capítulo 1, nós estamos no versículo 1. Eu vou ler só 3 versículos hoje. Aí depois a caminhada vai longe. Agora veja só.
Jesus é apóstolo, mas Jesus é um apóstolo que ressuscitou. É apóstolo dos apóstolos. Quantos creem nisso? Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Ele está dizendo que a autoridade dele veio desse apóstolo que viveu com eles. Parecia que estava no mesmo nível, mas Paulo sabe, os apóstolos sabiam que Jesus é muito superior a todos eles e a tudo. Agora Paulo diz assim, não só isso, mas também os irmãos que estão comigo. Agora ele já trata os irmãos, olha a hierarquia, Jesus, apóstolo que ressuscitou dos mortos, os 12 apóstolos, aqui Paulo está incluído entre eles, Barnabé também era um apóstolo. Agora, embaixo, não no sentido de, Jesus está lá em cima, mas os apóstolos de Jesus, os apóstolos e nós somos servos do Senhor, só que eles têm autoridade acima da igreja. Eu vou dizer uma coisa muito séria também. A igreja romana diz o seguinte, que quem escreveu a Bíblia foi o clérigo, ou seja, os apóstolos, a autoridade. Se quem escreveu a Bíblia foi os apóstolos, a igreja está acima da Bíblia, porque se quem escreveu a Bíblia foram os apóstolos estão acima, e a igreja romana considera autoridade para aumentar e diminuir a Bíblia. Isso é um erro gravíssimo, mas quando se usa esse argumento, quem não sabe, bom, isso é verdade, quem escreveu foi homem, então nós agora somos a autoridade da igreja, né? O Papa juntamente com o clérigo. Nós podemos alterar, por isso eles aumentaram a Bíblia, colocando 7 livros mais, por isso acrescentou lá no livro de Daniel mais um capítulo, por isso acrescentou, porque nós temos autoridade sobre a Bíblia, irmãos, isso é um erro. A autoridade dos apóstolos só está com os 12, terminou quando acabou a era dos apóstolos. Então, 12, Judas está fora, Matias entrou, ninguém sabe quem foi Matias, né, o que fez, Paulo entra, aí já tinha mais Barnabé, e uma das condições para ser apóstolo, não é apóstolo feito por mão de homem, não. Jesus tem que chamar os apóstolos diretamente, não é através da igreja. Tem que ser diretamente. E isso não acontece mais porque Jesus já saiu. Jesus já não está mais aqui chamando ninguém. Chamou o apóstolo Paulo, Barnabé, a gente não sabe como é que Barnabé passou a ser apóstolo, e Tiago, irmão do Senhor, que se converteu na ressurreição do Senhor Jesus, que também era apóstolo. Então esses 13, 14, 2 ou 3 mais apóstolos, fechou o cânon, fechou, não existe mais apóstolos hoje, nem depois daquela época. Uma das condições para a pessoa ser apóstolo, primeira condição, Jesus tem que chamar diretamente. Já chamou aqueles lá, não chama mais ninguém, não desce da terra e fala, você vem aqui, segue, você vai ser, não chama mais. Chama para ser pastor, chama para ser mestre, chama para ser, mas a Bíblia diz, primeiramente apóstolo, depois os outros. Então apóstolo terminou naquela época. Uma outra condição para ser apóstolo, tinha que ter visto o Senhor. E essa turma toda de hoje nunca viu o Senhor, nada dele, porque o Senhor Jesus não fica aparecendo aí, sabe, a torta de direito. Então ninguém viu o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, lê comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 9, volta lá. Eu tenho que fazer esse apanhado, sabe por quê? Porque está aqui na América agora um canal da Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, com o bispo, o apóstolo Valdemiro Santiago. Vocês já viram ou não? Já viram? Quem já viu? Valdemiro Santiago. O canal entrou agora aqui, 24 horas. 24 horas no ar. 24 horas ele orando, curando, tirando dinheiro. E tira dinheiro. Você precisa ver como é que ele tem coragem de pedir dinheiro. Brincadeira. Santiago, Valdemiro Santiago. Olha o capítulo 9. Paulo dizendo, não sou livre, não sou apóstolo, ele está dizendo, não vi Jesus, olha só, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Aí ele começa dizendo um de coisas, ainda que os outros, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. E ele começa a dizer o que Deus fez através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Ele viu ao Senhor, e eu poderia ler mais textos dizendo que para ser apóstolo, deveria ter visto o Senhor, andado com o Senhor. Por isso que, durante toda a época que fechou o cânon, queridos, depois dos 12, os 13, ou 14, ou 15 apóstolos, até Barnabé e Tiago, queridos, não houve, até no período da igreja não houve mais apóstolos. Então, mais de quase 2.000 anos que não houve mais apóstolos, ou mais de 2.000 anos, não houve mais. Terminou com o apóstolo Paulo, Tiago, como eu já disse, que Paulo se converteu depois de Tiago se converteu na ressurreição. Terminou, nem a igreja romana colocou mais nem esse título de apóstolo em ninguém.
colocou arcebispo, colocou cardeal, colocou um punhado de coisa, mas os apóstolos eles não colocaram mais. O Papa ficou no lugar dos apóstolos, mas não. E Constantino também era o imperador, ele se fez depois apóstolo, querendo ser apóstolo também, tal, mas isso não deu certo, a coisa não caminhou. Agora hoje é Valdemiro Santiago, hoje é Estevão Fernandes. Estou falando porque no Brasil eu conheço, aqui eu não sei. Na televisão tem um canal evangélico também, chamado Alma, um canal espanhol, que está também na Dish. E esse canal espanhol também tem os apóstolos. Aparece os caras pregando lá em espanhol também, o apóstolo, não sei do que. Eu falei, Jesus, mas está bagunçado. Está bagunçado. E o Valdemiro, se vocês ouvirem, porque o canal é 24 horas, de vez em quando eu fico lá olhando, eu falo, meu Deus, esse homem, ele está, porque a Universal está brigando com ele está brigando com a Universal, porque ele saiu da Universal, aí a Universal em cima dele, ele em cima da Universal. Uma confusão, eu falo, isso não tem característica nenhuma de apóstolo. Nem de crente, quanto mais de apóstolo. Então, para nós definirmos aqui, o apóstolo terminou naquela época. Hoje não existe mais apóstolo. Agora, por que os homens estão colocando o título de apóstolo? Estão arrogando para si o título de apóstolo? Sabe por quê? É porque eles querem ser grandes. Pastor é um nível muito pequeno. Ser pastor é muito pequeno. Então, o que eu vou ser bispo? Não, bispo não, é muito pequeno. O que mais? Irmão, eles estão subindo, igual a igreja romana. Cardeal, bispo, não vão, não. A igreja não vai subindo até chegar lá em cima. Do mesmo jeito, eles também não vão subindo. Como um colega meu disse, pastor Jacó, daqui a pouco eles vão inventar o vice-deus. Eu sou vice-deus. Deus no céu é o presidente, eu sou o vice-deus. Porque eles não têm mais para onde ir. Então, querido, isso é apenas orgulho, isso é apenas banalizando o evangelho, banalizando a ordem do primeiro apóstolo, depois dos profetas, evangelistas, pastores e mestres, que não tem nada a ver depois dos apóstolos, irmão. Os apóstolos eram servos de Deus como nós somos. Só que Deus deu autoridade para eles iniciarem a igreja, escrever como Deus levantou o apóstolo para escrever as cartas, para o evangelho ficar fechado. Hoje Deus nos inspira, Deus nos usa o irmão, usa a irmã, usa qualquer um de nós, mas nós não precisamos de título para mostrar que nós somos no mesmo nível de Pedro, de João. Irmãos, longe de nós temos a autoridade dos 12 apóstolos, longe. Nós somos servos de Deus. Deus pode nos usar, mas nós somos servos de Deus. Apóstolos ficaram lá com eles lá, e eles eram homens comuns também, não tinha nada excepcional. A coisa maravilhosa foi Deus chamar os 12, o Senhor Jesus chamar, porque eram homens incrédulos, eram homens nervosos, eram homens briguentos, eram homens carnais, eram homens, não importa, mas Deus chamou, e depois que o Espírito Santo veio, esses homens tornaram colunas, baluarte no reino de Deus, e a igreja do Senhor cresceu, e aleluia por isso. Não precisamos de apóstolo, mas precisamos de ser servo de Deus. Gálatas de novo. Aí Paulo agora está dizendo, eu apóstolo, e os irmãos, na outra versão diz assim, e os irmãos e companheiros que estão comigo. Aí eu gosto. Ele diz, eu sou apóstolo. Agora, tem uma turma boa que está comigo aqui, que são irmãos, meus irmãos, são companheiros. Olha a palavra companheiro na outra versão, eu gosto muito. São meus irmãos e companheiros. Companheiro é aquele que partilha o pão, aquele que anda junto, que ombreia. E todos os irmãos que estão comigo. Alguém tem companheiro aí na versão? Tem não, é atualizado me parece. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Agora ele está mandando a carta para essas igrejas, ele não está sozinho, ele tem irmãos, mas o apóstolo Paulo, ele é apóstolo. Deixa eu falar que não demorou muito tempo, não foi há muito tempo que isso aconteceu. Até uns 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu já estava mudando isso na minha mente. Sem aprender com ninguém, estava mudando. Não gostava da Bíblia quando tem São Paulo, S na frente. Eu tinha corrigido na época, era São Paulo, não gostava. Para mim não funciona. Não é São Paulo, é apóstolo Paulo. Porque santos, eu li lá em Hebreu, santos somos todos nós. Santos irmãos, os santos de Coríntios, os santos somos todos nós. Então tinha que chamar todo mundo de São. Ô irmão São Mário, ô irmão São Mário Silva, ô São Elisiário. Ninguém chama, e chama os apóstolos de São. Está errado, porque morreram, morte não santifica ninguém. Agora a Bíblia, depois de mudanças, versões, graças a Deus, aí chega, eu já estava falando antes dessa versão sair, eu já estava falando isso. Aí saiu agora, não tem mais santo, não tem mais São Paulo, agora chama apóstolo Paulo. Ou o irmão Paulo. O irmão Paulo, quando trata-se no nosso nível. O apóstolo Paulo, autoridade de Deus para comandar a igreja no início, para escrever as cartas, então o apóstolo Paulo. Então é muito melhor chamar o apóstolo Paulo, que eu estou colocando Paulo no nível mais elevado de autoridade sobre os irmãos, ao mesmo tempo que Paulo é irmão. Porque tem muito texto na Bíblia que diz assim, o irmão Paulo escreveu, o irmão Paulo, Pedro fala, o irmão, ele é irmão, mas na questão de autoridade,
só ficou com os 12, os 13, os 14 ou 15, que eram apóstolos, que tinham autoridade mais do que a igreja toda, do que os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Tem algum apóstolo aqui? Não tem não, né? Graças a Deus. Agora vamos lá. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui. A vocês, graça e paz. Por que graça e paz? Essas duas palavras estão associadas por dois motivos. Primeiro, graça era uma saudação, tinha muito a ver com cristianismo. Graça e paz. Graça, irmão, fica na graça aí. Graça, porque o cristianismo é uma religião voltada para a graça. Graça de Deus, favor imerecido. A paz era uma saudação judaica. Então, o cristianismo e o judaísmo juntos. Graça e paz. Paz é shalom. Então, você viu o Moshe, que veio aqui, aquele judeu que está lá? Como é que ele disse? O que é paz? Então, a gente vai falar. O significado é shalom. Shalom é paz. Ele disse, não, é o oi. Oi, como é que está? Tudo bem? Então, era o costume deles. Paz, shalom, shalom. Agora, o apóstolo Paulo está começando assim, a vocês graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é cristianismo, paz, judaísmo, agora mesclado, a religião, porque a Bíblia diz que de ambos os povos fez um, tirando a separação, a parede que fazia inimigo, junto agora, por isso é graça e paz. E muito mais ainda, que nós vamos ler aqui em Gálatas. A palavra graça vai ser falada novamente aqui, em Gálatas, porque graça é favor imerecido, e é a fonte da salvação. Graça é a fonte, de onde provém a nossa salvação, a graça de Deus. O pecado foi vencido pela graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, por isso Paulo fala muito sobre graça, 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 graça. A paz é a natureza da salvação, ou seja, a fonte da salvação, de onde vem? Cruz. De onde vem a salvação? Da cruz. Cruz é o quê? Foi Deus que escolheu morrer. Jesus se entregou, morreu por nós, graça. Agora, segundo lugar, paz é a natureza da salvação. Quem é salvo tem paz na alma. Quem é salvo, o cristão que é salvo, ele não está apavorado, não tem medo da morte. A gente até brinca, a gente sabe disso, a Alice está brincando agora, o negócio é morrer mesmo. A gente brinca, mas no fundo, esse negócio de morrer mesmo, assim que a gente não tem esse medo, porque o Senhor tirou o medo da morte. A agonia da morte. Quem é salvo em Jesus não tem medo de morrer. Pode não querer morrer. Eu não quero morrer, então é que eu vou fazer exame. Você não quer morrer, você tem que tomar remédio. Então ninguém quer morrer. Então eu falo assim, eu vou parar de tomar remédio, eu quero morrer. Mas ninguém, todo mundo está com seu remedinho todo dia tomando. Tudo bem, faz físico, vai no médico, vai lá. Então ninguém quer morrer. Só que nós não temos medo da morte. Eu me lembro que uma vez eu estava no hospital, e quando o médico eu estava desmaiando, e caindo e tal, e fraco, muito fraco, e o médico, então, meteu uma agulha aqui no osso, aqui, eu nunca vi a dor mais terrível na minha vida. Atravessou o osso, uma agulha grossa. Eu falei, Jesus, morri, agora fui. Aí a dor doente demais, eu fui muito fraco, ai, Jesus, dói demais. Daqui a pouco as vistas escureceu. Falei, eu acho que eu estou morrendo mesmo, acabou a minha vida. Aí, de repente, o médico liga um negócio lá no meu peito, que eu estava cheio de coisa aqui, liga lá, o negócio dá um choque no corpo todo. Falei, Jesus amado, agora eu fui. Então, mas não tinha nenhum momento da dor, do desmaio, do negócio tremendo aqui. Falei, meu Deus do céu. Nenhuma vez eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Não, falei, Jesus, eu estou morrendo mesmo, me leva mesmo, Senhor, mas me leva mesmo, porque eu estou feliz contigo. Agora, eu não queria morrer, eu falei, Senhor, também me tirar daqui, eu vou continuar pregando a tua palavra. Mas eu não estava com medo da morte, eu falei, para onde que eu vou? Não, tem paz na alma. Se eu morresse naquele dia, tenho certeza que eu estava com o Senhor, porque eu tinha uma paz, tranquilidade, para até enfrentar a morte, coisa que eu não quero enfrentar, mas todos nós vamos enfrentar. Deus tira o aguilhão da morte, o medo da morte, Deus tira no momento da morte, amém, queridos? Por isso, quem é salvo tem paz. A paz é a natureza da salvação, a graça é a fonte da salvação. Por isso Paulo diz, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, oh, aleluia! Eu já disse que Jesus não foi para a cruz esperneando, não. O soldado pegou em Jesus e disse, eu não quero ir, não me leva não. Ele se entregava, carrega a cruz, vai para lá para a cruz. Ele se entregou, é cordeiro, se entregando. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi alguém dizer que quando vai sacrificar um cordeiro, se você pega a faca, ele encosta o peito, ele não corre, eu vou morrer não, ele encosta o peito. Você enfia a faca, você mata porque ele encosta o peito, ele não corre. Você pega o porco para você ver, o porco ele grita e faz um escarcéu tremendo. Mas o cordeiro, ele entrega, você pega a faca e você, o bichinho nem berra. Jesus é cordeiro, se entregou, morreu sem dizer nada. A Bíblia diz que não abriu a sua boca
lá, e aquela, Deus meu, por que me desamparaste? Parece que Jesus está agoniando, nada disso. Jesus na cruz, cheio de dor, coroa de espinho, lá, ele está cantando o salmo. Salmo é música. Só que ele sabia tanto de Bíblia que ele lembra de uma música que vai ter tudo com ele, que tem tudo a ver com ele. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está cantando a música de Davi, escrito há 1000 anos antes, querido, só para vocês saberem. Ele não está agonizando, eu não quero morrer, ele me abandonou, eu estou perdido. Você acha que Deus ia abandonar seu filho? Deus não abandonou coisa nenhuma. Deus não queria olhar para o pecado da humanidade no seu filho, a morte de um inocente, mas ele não abandonou não. Tanto é que a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Deus não deixou Jesus no túmulo, Deus não deixou Jesus na cruz, Deus não abandonou seu filho de jeito nenhum. Ele não gostava do pecado que estava lá, o meu pecado lá em Jesus, e isso Deus não quer nem olhar. Mas o seu filho, Deus não abandonou não, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou, aleluia. Agora, queridos, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para que Jesus morreu na cruz? Por quê? Irmãos, tem tanto significado, mas eu vou dizer uma coisa forte aqui. Não foi apenas uma demonstração de amor. Jesus na cruz não foi um ato de heroísmo, nada disso. A morte de Jesus foi oferta oferecida, oferta pelo pecado oferecido. Pagar o preço, eu tenho que pagar o preço. Então Jesus se entregou como oferta pelos nossos pecados, oferta para Deus, entregou a si mesmo por nossos pecados. A fim de nos resgatar de onde? Leia aí agora, de onde? Do presente século, o que mais? Dessa era perversa, Trajano. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus se entregou para fazer uma diferença da igreja do mundo todo. A igreja é exclusiva no mundo todo. O mundo todo é geração perversa. Por isso que eu digo, queridos, salvação está na igreja, não tem salvação fora não. Não tem para ninguém. Salvação está na igreja. Por isso o Senhor morreu para nos resgatar de onde? De onde? Deste mundo. Na outra versão diz assim, do mundo. Tem uma música, um hino, que a gente canta, não vou lembrar o número. Se eu lembrar agora, me parece que é 311, deixa eu ver se é. Se é 311, se não é, depois, irmão, dá uma olhada ali, só para eu cantar a primeira história. Achei, Jesus, como é que minha mente está boa ainda, 58 anos, faz mais de 10 anos que eu não canto esse hino. Falei, esse hino aí deve ser o 311, ó. Jesus salvou-me do mundo. Jesus salvou de quê? Ó, de onde que ele salvou? Não é do inferno. Jesus me salvou, é do mundo. Jesus salvou-me do mundo, ele é tão doce para mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando eu ia no deserto, sem gozo, sem paz, sem luz, ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda... onde é que está? Na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao findar a minha carreira, receberei galardão. Querido, sabe por que esse hino está dizendo? Que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele me resgatou do mundo. Existem então dois povos, para Deus existem dois povos no mundo. Primeiro, o mundo todo. E o segundo, a igreja. Então, quem é resgatado por Jesus, quem é salvo, está fora, mesmo vivendo no mundo. Jesus disse lá em João capítulo 17, Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que guarde do mal. Sabe por quê? Existe o mal no mundo. O mundo sem ser a igreja, existe o mal, diabólico. A Bíblia diz que o diabo, ele é o quê? O príncipe. Príncipe de quem? Deste mundo. O diabo é o príncipe do mundo. Então quem não tem Jesus está debaixo do comando do capeta, do diabo. A Bíblia está dizendo que não tem meio termo. Não, eu sou mais ou menos, eu sou um pouquinho do diabo, um pouco. Irmãos, cuidado com a nova era. Vocês já viram falar em nova era? Aqui tem a nova era aqui, né? Da era presente, da era nova. O cristianismo é uma era nova. E essa era perversa é o diabo. Mas a nova era é uma filosofia religiosa, ou entre aspas, filosofia, que quer mesclar tudo assim. Diz assim, não, nem todo mundo é tão santo, nem todo mundo é tão errado, nem todo mundo é tão branco, nem todo mundo é tão preto, nem todo mundo é tão santo. Então, aí eles querem mesclar. Você já viu aquele negocinho que tem um pretinho, que tem uma pintinha branca, aí tem o outro branco com a pintinha preta, fica sempre junto assim, parecendo uma gota d'água? Se eu tivesse aqui, eu ia mostrar para vocês. Já viram? Irmãos, aquilo é uma medalha.
Assim, faz uma bola, a metade é preta com a pintinha branca, a outra é branca com a pintinha preta. Aquilo é símbolo, significado da nova era. Dizendo assim, ó, o pecador, por mais ruim, ele tem alguma coisa de bom, por isso ele não pode ser condenado. O preto tem um pouquinho de bom. E o branco, que é santinho, ele também tem uma coisa de ruim também. Então tem que estar tudo junto, porque ninguém aqui é diferente um do outro. A nova era está pregando isso na rádio agora, dizendo, todo mundo, a religião é boa, todo mundo, e muita igreja assumiu o papel com a nova era. O que é que a Bíblia diz agora, segundo aqui, nós estamos sabendo, para nos resgatar da presente era perversa? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Cuidado, existe para Deus, só existe dois povos, a igreja e o mundo. O mundo é do diabo. O Senhor morreu na cruz para me tirar do mundo. Eu vivo no mundo, eu compro, eu vendo, mas eu não estou mais sob o domínio do pecado. Você não está sob o domínio do pecado. Eu não estou mais sob o domínio do diabo. Você não está mais sob o domínio do diabo. Você agora pertence ao reino de Deus. Deus olha para você e vê o Senhor Jesus formando a igreja. E você dentro da igreja é o reino de Deus. Deus cuida da igreja. Deus ama você. Você é salvo. Você foi resgatado para pertencer à era do Senhor Jesus. Quer outra palavra? Chama dispensação. Existem duas dispensações. A dispensação da era presente e a dispensação do reino de Deus, que é onde o Senhor Jesus comanda e Ele é o Senhor. Amém, queridos? Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Foi Ele que decidiu criar a igreja, resgatar Jesus, resgatar a igreja, e Jesus se entregou na cruz para nos resgatar. Por isso, Gálatas é tão tremendo, que aqui é o início, ele está só saudando a igreja, eu vou parar. Porque até aqui nós já aprendemos tanta coisa que nós vamos continuar aprendendo em toda a carta de Gálatas. Mas Paulo termina dizendo, Ele que nos resgatou da presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja o quê? A glória para todos sempre, amém. Vamos ler juntos? A quem seja a glória para todos sempre, amém. Vocês, bem forte. Está muito fraco, sem nenhuma emoção. Vamos lá, mais forte. A quem seja a glória para todos sempre, amém. Mais uma vez, a quem? Para todos sempre, amém. Para quem que é a glória para todos sempre? Para Jesus, para Deus Pai, que nos resgatou, que nos tirou da presente era perversa e nos fez filhos, igreja, santos, apóstolos. Foi Deus que nos chamou, queridos. Você sabe o que é doxologia? Eu falo essa palavra, ao Deus eterno. Essa é uma música da doxologia. Já disse para vocês. Dox ou doxó, que você vê, é glória. Dox é glória. Ortodoxa, a igreja, nós estamos alugando lá em Cliffside, aquele templo lá, é da igreja ortodoxa. Doxa é glória. Então, você já sabe uma coisa. Quando fala ortodoxa, está falando tem glória. Orto lá, orto. O que é ortopedia? Orto. O que é ortopedia? Você vai o médico ortopédico, orto. Dos ossos. Por que é osso? Firme. Glória firme, verdadeira, firme. Ortodoxo, ortopedia. Então, ortodoxa, glória certa, glória firme. Então, agora tem outra coisa. Para nós, logia. Agora, doxologia. Dox é o quê? Dox é o quê? Acabei de dizer. Glória. Não esquece não. Glória. E logia, o que é? Falar. Logos é palavra, falar. Glória falada. Isso aqui é uma doxologia. Ao Deus Supremo. Eu estou dando glória falando. Ao Deus Supremo e benfeitor. Glória ao Pai e ao Filho. Isso é doxologia, glória a Deus falada. Agora aqui. A quem seja glória. Dox. Para todo sempre, falando, para todo sempre eu vou dizer, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Isso é doxologia, é glória falada. O apóstolo Paulo já começa dizendo, o Senhor me resgatou, me fez apóstolo, mas a glória dele para todo sempre, a glória dele para todo sempre, porque Jesus é mais do que apóstolo, Jesus é mais do que profeta, Jesus é mais do que homem, Jesus é chamado na Bíblia o Filho do homem, mas Jesus é muito mais do que homem, Jesus é Deus. Se Ele é Deus, toda a glória a Jesus para todo sempre, amém. Aí o crente dá glória a Deus, glória, aleluia, aleluia. Você pode dar glória o quanto você quiser, que jamais você vai ouvir o pastor dizendo, não dê não, não dê não, pode dar, qualquer hora. Glória a Deus, eu estou pregando glória a Deus, aleluia, louvado seja o Pai, o Filho, pode dar quantas vezes você quiser. O que eu não quero é que seja papagaiada, que nem Deus quer. É glória a Deus, nem sabe o que é. Amém. Ah não, assim não. Mas fala consciente, glória a Deus,
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmão, se tivesse um gravador não, uma câmera, filmando eu sozinho, quando eu estou sozinho eu fico doido, doidinho, eu sou doidinho, dentro do carro, viajando daqui para Cliffside e voltando, ou ouvindo mensagem, ou cantando música, irmão, eu grito tanto do meu carro, mas grito igual um doido, glória a Deus, aleluia, louvado seja o meu Jesus, tu mereces, o ponteirinho diminui, Jesus, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu sou servo de Deus, eu adoro meu Deus, aí eu prego, Deus abençoa, Deus salva os pecadores. Eu falei, eu não mereço nada, eu não fiz nada. Paulo fundou igreja, curou gente, ressuscitou morto e está dizendo a glória para o Senhor Jesus. Foi Jesus que chamou o apóstolo Paulo, foi Jesus que chamou você para fazer parte da igreja, foi Jesus que chamou o pastor para fazer parte do pastorado. A glória dele para todos sempre, amém. Dê louvor a Deus, aprenda a ficar meio doido e a gritar. Grite a Deus, louvado seja, glória a Deus. Aprenda a fazer isso. Alguém escreveu uma coisa que eu já disse aqui, vou repetir. Deixa eu ver se eu lembro. Semeie um pensamento e você colherá um ato. Semeie um ato e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá o seu destino. É bonito demais esta frase. Se você tem um pensamento em Deus, você vai querer fazer. Se você faz, você começa a habituar, ter hábito. Se você habituar a glorificar a Deus, você está colhendo o seu destino. Quem glorifica a Deus está no reino de Deus, vai glorificar a Deus lá na glória, quando Jesus voltar. Amém, queridos? Isso é palavra de Deus. 3 versículos apenas. Mas quanto que você já aprendeu de Gálatas? Eu já aprendi que apóstolo está lá. Não tem mais hoje. O que eu aprendi mais? Que foi Deus que chamou o apóstolo Paulo, foi Deus que chama cada um. Tem os irmãos, tem a igreja, mas tem os apóstolos. O que eu aprendi mais? Que os irmãos fazem parte da igreja, mas a autoridade está com os apóstolos que escreveram, que tem autoridade para escrever a Bíblia. Esses apóstolos que estão por aí não valem nada, não vale nada. É só orgulho querendo ter título. O Senhor Jesus nos resgatou da presente era, do mundo. Jesus salvou-me do mundo, não tem nada a ver com o mundo. Jesus falou, vocês não vão sair do mundo, vocês são luz do mundo, mas vocês também não, Jesus disse, eu não sou do mundo, como do mundo eu não sou, vocês também não são do mundo, ao mesmo dia eles, vocês estão no mundo, nós estamos no mundo, mas não tem nada a ver com esse mundo, nós temos a ver com a igreja, com o reino de Deus, que coisa linda, meu Deus. Aí Paulo agora, no versículo 4, ele vai começar já a ficar chateado e mostrar por que ele está escrevendo essa carta aos irmãos que estavam abandonando a fé, porque tinha gente fazendo a cabeça de muita gente fora da igreja. O apóstolo Paulo diz, tem gente que está perturbando vocês, por isso vocês estão largando a fé, a verdade bíblica. E quem está perturbando? Ele está dizendo, quem está perturbando vocês? Deus vai condenar. Depois ele diz uma outra coisa, por causa da circuncisão, o pessoal estava querendo que a igreja circuncidasse. Paulo saiu, Paulo não tem autoridade, Paulo não está com nada, o evangelho é com circuncisão. E começou a pregar isso lá, a igreja estava bagunçada. Paulo diz uma coisa, só se você depois quiser ler, você lê em casa, mas eu vou pregar o que ele quis dizer. Eu gostaria, eles vão ser condenados, mas Paulo diz, eu gostaria que eles se castrassem. Olha, que eles se castrassem, sabe o que é? Já que vai fazer a circuncisão, que errasse e cortasse logo o negócio. Queria que eles se castrassem, porque não merece quem faz uma coisa dessa, ficar pregando circuncisão, coisa de homem, com picuinha, ficar olhando, por que a igreja, por que tem luz ali, por que tem a madeira, por que tem o vermelho? Irmão, o que é mais importante, a madeira, o púlpito, a maneira como canta e tal, ou a palavra de Deus pregada? Tem muita gente que o diabo está fazendo a cabeça para ficar preocupado com as coisinhas minúscias, deixar de ouvir a palavra de Deus, que nessa igreja é pregada há muito tempo, e eu cheguei aqui só para dar respaldo. Bíblia, versículo por versículo, palavra por palavra. Se tiver pastores que pregam assim, entre os brasileiros, sem ser Ed, Renê, Luiz Saião e outros, eu gostaria de conhecer. Agora, americano tem muitos bons, muitos pastores americanos que pregam a palavra versículo por versículo, de Tony Evans, a Charles Swindoll, essa turma toda que eu amo de ouvir, de ler esses livros. Mas está raro, sabe por quê? Hoje é apóstolo, hoje é poderoso e tal. A palavra já não tem poder nenhum dentro da igreja. E eu não vou nessa de jeito nenhum. Na nossa igreja, quem comanda é a palavra de Deus. Paulo vai falar isso aí, que isso é feitiço. Que enfeitiça a pessoa de não crer no evangelho da Bíblia, da palavra. Irmão, tem tanta coisa boa em Gálatas, estou só dando aqui a pintadinha. O Fico, quando estava aqui com a gente, o Fico falou assim, pastor, foi a ponta do iceberg. Eu falei assim, a pontinha do iceberg. Você não sabe o tamanho da coisa que vem por aí. Hoje só foi a ponta do iceberg, mas vai vir coisa grande aí, gelo enorme, geleira enorme em Gálatas, com certeza, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.
Primeira oração, ore a Deus pela palavra de Deus. Você ama, você está aqui, eu sei que veio para ter comunhão e tudo, mas você ama a palavra de Deus. Está perseverando na palavra de Deus. Paulo gosta disso, eu gosto também. Agora você vai orar: Deus, eu quero perseverar na tua palavra. Não deixa o diabo tirar a tua palavra da minha mente, o desejo, o querer ouvir a tua palavra, não. Eu quero a tua palavra e mais nada. Tem gente que quer a palavra e mais alguma coisa. Não, a palavra é suficientemente capaz para nos abençoar. John MacArthur, que é um fera também, ele escreve sobre a suficiência da palavra. A palavra é suficiente para nos cobrir, para nos guardar, não precisamos de mais nada. Agora, o que Deus quiser fazer, aí a igreja dele, Deus pode fazer. Mas com a palavra eu já estou satisfeito, a igreja está satisfeita. Obrigado por tua palavra, que nos abençoa, como nós acabamos de cantar, que nos ensina, que nos guia, que traz luz à nossa mente, conhecimento. Muito obrigado, porque a tua palavra é verdade. A tua palavra é o nosso manual, a tua palavra é o trilho para a locomotiva andar sem descarrilar. Deus, muito obrigado por tua palavra em cada coração aqui nesta noite. Dá-nos cada vez mais entendimento, revelação para nós entendermos esta carta. Estamos iniciando hoje, queremos fazer essa caminhada contigo, se o Senhor permitir, conhecendo o Senhor, conhecendo as dificuldades da igreja naquela época do apóstolo Paulo, as dificuldades da igreja hoje aqui, Deus, nós possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu espero que assim seja e oro em nome de Jesus. Amém.